Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expo Econcast, aqui em Curitiba. Esse é um podcast onde você aprende tudo sobre e-commerce, de tecnologia a marketing. E hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais. Eu sou o Felipe Bazon, estou aqui com o Diego Dourado, gerente de Growth do Wallhost, a Carolina Pico, gerente de novos negócios do Wallhost. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante para o e-commerce, né? Que é o segundo semestre do e-commerce e como transformar essas datas sazonais em um crescimento consistente. Quando a gente fala de datas sazonais no e-commerce, a primeira coisa que vem à cabeça é a famigerada Black Friday. E a gente sabe que muitos lojistas, muitos comerciantes, ou quem está no e-commerce mesmo, pensa em quê? Vou fazer uma super promoção, a hora que chegar na data, fica só esperando chegar pelo menos a Black Friday, no máximo a Black Week, e aí que eu vou ganhar dinheiro com isso. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente precisa de um planejamento muito mais estratégico. Diego, por que o segundo semestre e não só a Black Friday é tão importante estrategicamente para quem está vendendo online? Cara, eu acho que agora é quando você realmente consegue sentir o que aconteceu no ano, né? Então a gente tem um ano aí de Copa do Mundo, de eleições, o dólar tá uma maluquice. Esse foi um ano sazonal, né? Foi um ano sazonal, exatamente. Então acho que assim, muita gente patinou no que planejava no ano passado e no que está realmente acontecendo. Agora eu acho que acabou o primeiro semestre, você consegue sentir, beleza, o que tem daqui para frente. E aí o que você comentou faz muito sentido, porque as pessoas ficam pensando só em Black Friday. Caramba, a gente tem Dia dos Pais, a gente tem Natal, a gente tem a Black Friday, a gente tem a Black Week. Fora quando a gente começa a falar de outras datas sazonais menores que são possíveis para alguns nichos de negócios e para outros não. E eu acho, sinceramente, perigoso apostar todo o segundo semestre numa Black Friday, porque todo mundo faz Black Friday. Então, se antes lá pouca gente fazia e era um momento de diferencial, hoje em dia é praticamente obrigatório você trabalhar a Black Friday, né? Então, assim, se você for focar todo o seu segundo semestre só em Black Friday, provavelmente você vai patinar. Então tem como você usar outras datas sazonais, óbvio, não tão importantes quanto, mas um Natal, por exemplo, tão importante quanto uma Black Friday, ou algumas outras que têm um histórico de vendas menor, mas que ainda assim talvez você vá nadar num mar ali com menos tubarões, você vai ter menos pessoas brigando pela atenção daquele cliente, porque a gente sabe que quando chega aí outubro, tudo fica preto, né? Todo o e-commerce está preto, é Black Friday, é Black Week, é Black Ano, e ninguém mexe mais no e-commerce, trava tudo, né? Trava tudo, exatamente. E eu acho que a Carol é ótima para falar nisso aí, que a gente vê que muitas vezes quando a gente vai para o lojista presencial, o cara não enxerga muito outra coisa que não seja Black Friday, né? Acho que ele só enxerga essa opção e nada mais, né? E tem mais espaço para fazer negócio aí que não a Black Friday, né? Sim, com certeza. No presencial, que eu vejo muito lá, o pessoal se apoia muito em datas sazonais, né? E aí o que a gente geralmente fala, olha, você tem oportunidade o ano inteiro, né? Tem muitas datas aí e o que você precisa, se você ficar só esperando a Black Friday, você vai ficar refém de apenas da conversão de ser em cima de uma data apenas, né? Então, assim, a gente costuma falar que o Dia dos Pais, Dia das Crianças, ele traz um volume, né? Para te ajudar a fazer com que conheçam a sua marca. E ali a Black Friday era para ajudar na conversão em si, né? Então você já gerou a demanda, já trouxe um volume, e aí a marca que te conhece, de certo, já vai fechar ali, te ajuda a converter na Black Friday, né? Eu vejo que a gente ficou muito engessado a isso, né? Porque, beleza, a gente tem um novo calendário, que é o nosso próximo tópico. Eu vou fugir um pouquinho dele para a gente pegar um gancho do que vocês estão falando. Mas tem a ver, tá? Porque, assim, o novo calendário, novo velho calendário, né? Porque Dia dos Pais sempre existiu, Dia das Crianças tem sempre aí, Dia das Mães, que é do primeiro semestre. Também é uma data muito importante para muitos lojistas. Só que muitos dos nossos pessoas que estão vendo aí, falam assim, mas o meu produto não se encaixa no Dia dos Pais. Ou eu não vendo produto para criança. Não seria interessante eles pensarem um pouquinho fora da caixa? Por exemplo, para a criança que existe dentro de você, ou como que vocês veem essa frente aí? Porque, tipo assim, acho que precisa de criatividade, né? Hoje em dia, tudo bem, a Black Friday a gente sacrifica um pouco da nossa margem para vender com volume e acaba ganhando dinheiro. Não dá para fazer isso durante todo o ano? Seria um risco fazer isso durante todas essas datas e arriscar um pouquinho mais? Cara, eu acho que dá muito, tá? E tem oportunidade para todo lado. Eu acho que quem parte com criatividade consegue morder uma fatia aí. Como você falou, cara, Dia das Crianças, o exemplo foi perfeito.
Cara, tem criança de 60 anos de idade. Eu sou uma criança. Eu também sou desses. Então, assim, cara, brinquedo que eu não podia comprar quando eu era pequeno e hoje eu posso comprar, eu compro brinquedo só pra mim. brinquedo, né? E qualquer coisa que seja, sabe? A gente, vamos dar um exemplo bobo aí, homem e carro. Cara, homem adora carro, diz que carro é o brinquedo do homem. Exatamente, então por que não usar essa pegada de Dia das Crianças para vender para um público adulto? Ou mesmo para vender, cara, coisas mais lúdicas para um público adulto. Quando a gente fala de Dia dos Pais, Dia das Mães, cara, tem muita brincadeira que sempre dá em discussão, que é o pai de pet, mãe de pet. Cara, se você vende um produto para pet, por que você não pega carona nisso? Às vezes você vai pegar um hype ali do pai de pet, mãe de pet, é pai também, é mãe também é uma oportunidade de você surfar em uma data que, se você for seguir, como você comentou, da forma engessada, você fala, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem onde eu ganhar dinheiro. E tem, você não precisa ficar fixado no que realmente é a data. Você pode usar o nome da data para conseguir trazer aquilo para o seu público e para o seu nicho. E tanta oportunidade que você perde, né, Carol? Deixa focar só numa data, esperar chegar novembro para poder fazer promoções. Eu vejo que a dica tá aí. Você vê Shopee, por exemplo, nem fazer comercial para ninguém aqui, pessoal, mas é genial a ideia dos caras 5 do 5, 4 do 4. Que agora todo mundo pegou, né? Por que você não cria a sua própria data sazonal? Como é que você enxerga isso, Carol? O quão efetivo pode ser isso? Ou será que existe algum risco dos e-commerce pensarem em criar suas próprias datas sazonais? Não, é incrível, até copiar né? a Shopee, né? É incrível. Por que não? Ué. Incrível essa ideia da Shopee, né? Então acho que gostei da ideia do pet, tá? Eu já tô pensando em abrir uma loja aqui só para trabalhar o Dia dos Pais do pet. Do pai de pet. Pai de pet, o que é o dia do pai de pet? Pois é, exatamente. Pô, a gente sabe, até, desculpa cortar a Carol, o Dia dos Namorados foi uma data inventada, né? O Dia dos Namorados não é o Valentine's Day, é uma data comercial que o senhor João Dória lá falou, cara... Que alguém tava precisando vender, ele né? falou, pá, junho não tem nenhuma data sazonal. Quem tem relacionamento, né? Porque você tem que dar o da Valentine's Day e do Dia dos Namorados. E do casamento. Você é casado, então complicou. São 3. Então é isso, existe possibilidades até de criar datas que nem existem. Faz todo sentido. Eu acho que o desafio, assim, quem deixa para novembro já está atrasado, né? Então você tem que se preparar muito antes, né? E aí as pessoas compram de marcas que elas gostam, de marcas que elas simpatizam. Então o jeito é você criar estratégias ao longo do ano para criar relacionamento, conteúdos interativos, né? Para que ela, no momento que tiver uma data, que ela lembre primeiramente de você, né? Da sua marca. Então essa é uma forma de... No final, todas as marcas estão conectadas, né? A linha de comunicação da marca deve ser a mesma. E aí, quando tiver alguma data, ela lembra de você, ela vai lá. Datas promocionais são apenas para aumentar a conversão. Se ela já tem conexão com você, se você está ali expondo, né? Tá com consistência, fazendo conteúdos, ela com certeza vai fechar, já gosta de você e vai comprar com você, né? A Carol tocou num ponto que seria a nosso próximo tópico já estamos adiantando. E foi legal, aqui. Foi bacana, porque agora a gente pega esse gancho de falar sobre isso, né? O quão importante é da pessoa se preparar para isso, né? Muita gente fica pensando, mas o que eu posso fazer? Aonde que entra? Porque cara, ter um e-commerce não é só colocar os produtos ali, né? O Diego fala muito aqui na Expo Econ sobre SEO, eu falo um pouquinho ali também, e acho que o SEO entra muito nessa história. Não é só o SEO a gente sabe que pra gente ranquear no Google hoje, para ser parte da resposta das IAs, a gente precisa de um trabalho desse. Mas não é só isso, né? É o que a Carol falou, é a consulta, né? As pessoas começam a pesquisar preços, se ela vai precisar daquilo, começa a entender qual que é o produto. Por exemplo, um fone de ouvido. Ela começa a definir qual que ela vai querer comprar agora, porque daí ela vai chegar lá naquela época e ela sabe que ela já escolheu, e na onde ela foi recomendar, quem recomendou para ela, possivelmente é onde ela vai comprar, né? O quão é importante essa estratégia ainda de conteúdo, onde um momento todo mundo fala assim, conteúdo não serve mais para nada, porque ninguém entrega mais resposta, as IAs entregam resposta. Onde que se encaixa tudo isso aí, que já pega o gancho que a gente vai falar de redes sociais daqui a pouco. Boa, eu penso muito o contrário do que estão falando sobre conteúdo, que, né, agora todo mundo quer jogar tudo para IA. E, cara, não vai funcionar assim, ao meu ver, tá? O ser humano ainda é muito importante, ele sempre vai ser importante na decisão. Óbvio que a inteligência artificial veio para facilitar uma série de coisas, mas o que você falou sobre conteúdo faz muito sentido. Vou dar um exemplo meu. Eu gosto de moto. E, cara, a primeira moto que eu comprei foi por conta de um influenciador que é piloto de moto, que ele começou a recomendar motos. Olha, essa moto é para quem está em tal situação, essa moto é para quem está... E dali para frente... Cara, quando ele falava de equipa, eu criei uma empatia com ele, então era um cara que eu acreditava, e isso é muito importante quando a gente fala de criar confiança na marca, porque
ele não me passava aquele cara que simplesmente quer vender. Então ele fala, olha, esse produto aqui é bom nisso, é ruim nisso, esse aqui é bom nisso, é ruim nisso, ele tem uma loja virtual. Cara, obviamente, quando eu ia comprar, a minha preferência era comprar na loja dele, porque ele me apresentou o produto. Então, esse contato humano, essa parte de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, que às vezes a galera quer transformar a rede social, que é uma coisa que a gente vai falar em breve, em panfleto. E, cara, pior besteira é você fazer isso, porque o cliente que está numa rede social, ele não está lá para ver produto. Ele está lá para comprar um lifestyle, para comprar, como você falou, pô, vou falar de fone. O cara não vai comprar um fone pelo fone. Ele fala, pô, você precisa de um fone com cancelamento de ruído, porque você é uma pessoa que precisa se concentrar nas suas tarefas e tal. Então você vende todo o entorno do produto, criando conteúdos, para que aí sim você passe a ser relevante para aquela pessoa. Então acho que o grande erro é tentar deixar tudo de uma forma genérica, tudo de uma forma automatizada. E eu acho que quando a gente está falando de e-commerce, principalmente quando você quer brigar com os grandes, você tem que ter um diferencial. E fazer essa parte de conteúdo bem feita, talvez seja o maior diferencial que a gente possa ter contra um grande player do mercado, por exemplo, que não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Concordo. Carol, você concorda comigo de que a gente acaba, tudo bem, estamos no digital, tudo digitalizado, hoje falando em agentes de IA que vão fazer compra por nós e tudo mais, mas você não concorda que a gente pode usar o digital para estabelecer relacionamentos com o nosso consumidor e a partir daí melhorar essa taxa de conversão, melhorar essa experiência de marca? Como é que a gente pode usar o digital para isso? Porque o digital, tudo bem, ainda o Diego falou, continua sendo sobre os seres humanos. A gente precisa convencer o ser humano a comprar. E a gente não, o tete a tete não existe. Porque o cara da loja, quando você vai ali, aquele tratamento que você tem, é excelente. A vitrine da loja te chama para dentro e a lojista vende para você. Como é que a gente pode usar isso no digital? Quão importante é isso para o digital? Eu acho que é super importante, né? Eu acho que, assim, a rede social deixou de ser um pouco de vitrine e ela já virou um pouco balcão de vendas, né? Exato. Querendo ou não. Então, assim, só que a venda é consequência, né? É consequência de você ali fazer um bom relacionamento, fazer conteúdos ali, você focar, ter foco, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, tem esse momento de descoberta, de consideração, né, que a rede social traz, e depois a venda é natural, é consequência, a partir de um bom conteúdo, né, que ela já conectou a marca ali com o cliente e depois... Mas assim, e tem um ponto que é importante mencionar também da rede social que vem crescendo, que é as lives através da rede social. Né? Live commerce. Live commerce. Então, assim, a gente num site, numa loja própria, né? A gente está falando de 1 a 3% de conversão, né? E o live commerce ali, ele traz um pouco mais, ele traz até 5 vezes, até 20 vezes em alguns casos, né? Mas uma média de 3 ou 4, 5 vezes maior que em aceleração de vendas, né? Inclusive, a gente está com um projeto lá no Brás, em parceria ali com o Megapolo, né, e com Vitrines do Brasil, e a gente começou a fazer isso, que é para unir o físico e o digital. O que a gente está fazendo lá, né? Dentro do shopping Megapolo, que é um do coração do Brás ali, a gente, para alguns clientes, né, que a gente tem, enfim, que a gente faz grandes vendas, grandes negócios, a gente dá um mês ali de gratuidade, experimentação de 8 horas de lives com modelos profissionais ali e exposição de 30 dias para as marcas. Isso traz, assim, está crescendo demais. O TikTok está aí para provar o quanto conteúdo é importante, quanto isso acelera. Todo dia chega um pacotinho em casa. E não sou eu, viu? Eu acho que vocês são pais de pet, que eu sei, né? Eu tô achando que são eles, né? Eu nem tinha TikTok, de verdade. Não sou eu, não pode ser eu. Só sou meu agente do TikTok, meu agente criou o TikTok, eu não tô sabendo. Então, assim, o que a gente costuma falar, o físico, ele traz a experiência e o digital, ele traz a escala, né? Então é importante, quem ainda não está usando, né, a rede social ao seu favor, quem ainda não está usando o digital, está ficando para trás. Então o Diego estava na palestra agora, falou muito bem sobre isso, né? Então é um ponto muito importante para quem hoje vai pesquisar nas lojas, abre a rede social para olhar, quer ver como que aquela pessoa, se tem uma interação, né?
Um dos e às pontos vezes que o Diego até fala. saber se os outras pessoas, qual a opinião das outras pessoas, né? Que tá Qual a ali, opinião, a avaliação, porque né? ali- Que é muito importante. Ali isso, é né? sem filtro, né? Vai que vai, tem o comentário, assim, tanto bom, pro bom, ótimo. tanto pro mal. Mas é uma prova social instantânea, né? Cara, e até legal a gente falar desse projeto que a Carol comentou. A gente tem um time que vai até os lojistas ali do Brás para falar com o cara. Fala, cara, olha, eu faço esse tipo de serviço, eu monto sua loja, eu faço sua parte de ads ali. E a gente começou a área de growth a apoiar esse time, fazendo campanhas segmentadas para que quando o time da Carol chegar lá, esse cara já ouviu falar do Allhost, basicamente. Então é muito isso que você comentou de unir o físico ao digital. Então o cara no digital ele vai receber ali alguma coisa nas redes sociais dele falando sobre a gente. Quando o vendedor for lá e é um perfil de lojista que é um cara desconfiado pra caramba do online, ele vai sentar e vai ouvir o que a gente tem pra falar. Então é muito unir esses dois mundos. Assim. O que dá pra fazer? Nem sempre dá pra converter 100% no digital e nem sempre dá pra converter 100% no físico. Então como que você une esses dois mundos pra conseguir no final das contas vender mais? E vocês falaram muito sobre isso, acho que pegando esse gancho, a experiência, né? Tem tudo a ver com a experiência. O live commerce proporciona uma experiência, o Phygital proporciona outra experiência, mas e quando a campanha dá muito certo e a operação não está preparada para tudo isso? Isso é uma grande frustração, porque isso a gente gravou um podcast agora aqui também falando sobre frete, e o frete também a entrega do frete quando ela chega antes da data. Todo mundo quer entregar na data. Mas voltando para o nosso cenário aqui, e a experiência quando a operação não está preparada? Quais são os principais erros que vocês observam? Porque, faz um live commerce, bombou de vendas, não tem produto. Ou seja, como? O que a gente faz? Então, eu tenho até uma experiência boa, um case para compartilhar, né? Legal. Mas, infelizmente, não é só um case, são vários, né? Mas, assim, às vezes a gente recebe alguns clientes que falam, eu não tô... vou cancelar porque essa campanha de tráfego pago que a gente faz, né? Essa campanha não está dando certo. Não estou conseguindo vender. Gente, né? Aí, deixa a gente entender melhor. Vai lá pessoalmente no cliente, olha, né? E analisa. Aí quando vai ver, os leads estão chegando, mas ele não está dando conta de responder. Então, a gente está atingindo o nosso objetivo, né? Que é atrair o cliente, que é o nosso objetivo com ele. Só que ele não dá conta de responder, ou responde 2 dias depois, perde ali, né? O calor. E aí a gente fala, então, deixa eu falar, né? Não cancela, você precisa, mas aí a gente vê aonde está o erro, né? Então ele não está preparado. É importante estar preparado, o estoque está preparado, como você falou, o tempo ali, a entrega, né? O frete, né? Também, o site estruturado, né? Tem que ter uma capacidade ali para receber uma grande demanda numa época sazonal, por exemplo. Então, a operação, o marketing traz a demanda e a operação que vende, né? Então... Vou manter com você aqui, Carol, só para pegar esse gancho aqui, Diego, eu passo para ti, você complementa. O quão importante é a IA nesse cenário agora? Porque, o cara não está conseguindo endereçar as respostas, chegando aquele monte de coisa. A IA pode ajudar em algum momento para esse cara, que muitas vezes não é um cara muito aprofundado tecnologicamente, né? Tech savvy, como a gente falaria na Faria Lima. Mas cara, sim. Ela pode ser uma ferramenta que pode ajudar muitos profissionais, muitas empresas aí que estão... Sim, eu acho que deve ser, tá? Deve ser. O que a gente tem visto é que ainda tem um vale muito grande entre o pequeno e médio empreendedor, eu diria até mais o pequeno empreendedor ali, e a inteligência artificial. Porque toda semana aparece uma inteligência artificial revolucionária que vai mudar, e se você não souber dessa inteligência artificial, você está ficando para trás. É o que a gente mais ouve de coach por aí. Então isso acaba criando um distanciamento. E eu acho que o que a gente tem falado bastante é preparação. E a IA pode te ajudar muito nesse ponto de preparação. Então eu acho que a primeira coisa é entender, cara, em processos simples, o que uma inteligência artificial pode me ajudar? Puta, de repente eu vou dar uma... respostas que o cliente da Carol não conseguiu atender. Exatamente. Então, Carol? Coisa pequena. Eu posso criar um agentezinho que vai responder assim que o cliente entrar em contato comigo. Ele vai criar uma base de respostas ali. Então, pelo menos o primeiro contato, essa IA já vai fazer. Depois que o contato estiver mais quente, eu vou atender. Mas, cara, a gente vê como ainda quem está fora da nossa bolha ainda não imagina que isso seja possível fazer. Então, tem muito cliente que ainda tem na cabeça que o cliente vai chegar e ele tem que responder. E, cara, existe 1 milhão de coisas para você fazer na sua loja, além de atender o cliente. Porém, se você não atende o cliente, você não vende. Então, cara, a parte de agentes, eu acho que é uma coisa que tem
tudo para ajudar esse empreendedor, mas ainda é muito... parece algo muito distante do empreendedor aí. Eu acho que muitas vezes, talvez até um pouco de culpa nossa mesmo, dessa galera do mundo do digital, transforma isso como se fosse algo absurdo de difícil e que assim, cara, você sozinho não vai conseguir. Então acho que democratizar um pouco mais o acesso às informações das IAs pode ser um caminho que vai ajudar, porque é o que você falou, quando vem um problema desse para você, por exemplo, você que é um cara da área, você, cara, cria um agente, você vai fazer esse agente em 2 horas, o cara vai responder, se tiver quente o lead vai para um humano, se não tiver quente o lead morre e tudo bem, mas ainda tem um gap muito grande entre isso e a realidade do empreendedor. Vocês estão nessa missão aí, né, com o Allhost e tal, ajudando essas empresas a explorar mais o digital, explorar mais o digital, dando todo esse suporte para os dois. O que vocês diriam que quem está crescendo todo ano está fazendo de diferente? Porque a gente sabe que, tipo, muita gente está ali no e-commerce, ou não quer entrar ainda e tal, porque, poxa, já tem os grandes marketplaces, eu não vou aparecer no Google, primeira coisa. No SEO não vai dar muito pelo contrário, que a gente sabe que especialistas tendem a ter mais visibilidade. O que vocês estão vendo que esses caras, assim, de pequeno a médio porte estão fazendo, os caras que estão se destacando, crescendo, qual que é a fórmula de sucesso desses caras? Ou o que eles estão fazendo para crescer todo ano? Vou puxar o lado marqueteiro aqui, tá? SEO, né? Estão fazendo SEO. Cara, eu acho que fantástico e muita gente não entende o poder que tem o SEO, que é você justamente aparecer sem ter que pagar, né, por um anúncio patrocinado ali. Então quando a gente fala, quando você cria conteúdo relevante, quando você traz coisas relacionadas ao seu mercado e as próprias LLMs começam a entender que você está criando conteúdos relevantes, você passa a ser indicado ali, isso é fantástico. Mas eu acho que trazendo para a realidade que, puta, primeira coisa é o arroz com feijão bem feito. Então assim, o básico bem feito. Às vezes a pessoa quer ir muito longe e tudo é IA. Cara, calma. Seu site funciona direito? Você sabe como que é o seu processo de atendimento? Como que é a sua precificação? Sabe? Faz sentido o seu preço? Não adianta você gerar 1 milhão de leads se o seu produto é caro, não vai vender. Então acho que planejamento é uma parte muito importante. E o que eu tenho visto crescer muito para o pequeno empreendedor é a parte de conteúdo, de criar uma relação com o seu cliente. Então vou dar um exemplo aqui, cara, zero jabá, porque eles não são nossos clientes, eu sou clientes deles. Tem uma marca de cerveja chamada Prússia Beer. Cara, eles fazem conteúdo sobre cerveja. Então assim, não é vendendo cerveja o tempo inteiro. É explicando a origem da cerveja Y, com o que você toma essa cerveja. Pô, uma cerveja bacana para tomar no frio. Ou uma cerveja legal para você tomar com os amigos no calor comendo churrasco. Quem gosta do assunto cerveja, cria uma conexão. É sempre a mesma pessoa que fala, então faz as piadas. Já criou-se uma comunidade ali, que a partir do momento que eu tenho essa interação com a marca, a probabilidade de vender é muito maior. Eu acho que a Minimal, por exemplo, é um baita case de sucesso hoje. A marca de roupas, que começou a falar isso de democratizar o acesso a roupas de boa qualidade, sem querer colocar marcas nem nada, e foi criando um público um público fiel, e a partir do momento que você tem esse público fiel, é um diferencial. Quando você vai brigar com grandes players do mercado que não conseguem ter um contato tão carinhoso, digamos assim, com o público. Posso falar de um arroz feijão que eu acho que pecam muito? Aquele de mãe, arroz feijão de mãe, de vó, né? Bem fresquinho, assim. Cultura de dados e mensuração de resultados, entendeu? Isso, assim, é um diferencial que é o básico realmente bem feito. Então, geralmente, o pessoal vai lá, dá um trabalhão, né, para atrair cliente, investimento. Aí começa a chegar cliente e ou não está chegando por algum motivo, mas ninguém está mensurando. Então vai ali na emoção, vai, né, fazendo as ações e não mensura. Tô vendendo. E não vê, né? Não e às olha. vezes nem tá tendo lucro, né? Vender é diferente de ter lucro, né? Exatamente. Não está mensurando, né? Margem, né? A precificação está errada. Não mensura. E aí você, por exemplo, numa Black Friday, né, específico, é um dia ali, você não pode perder tempo. Então, se você não mensurar ali, né, minuto a minuto, você passou aquele dia, agora você só tem no ano que vem. Estou falando de quem fica refém de Black Friday, porque o nosso papo aqui é sobre não ficar refém, exatamente, né? Mas assim, a mensuração... Fugimos um pouquinho pela tangente aqui, mas acho que o cenário é esse, né? É o que a gente queria, não é focar só na Black Friday, né? Exato, e até acho que quando a gente fala de datas sazonais como um todo, o que vem na cabeça do empreendedor quando fala de data sazonal? Vou dar desconto.
vou dar desconto. Cara, faz sentido dar desconto naquela data sazonal? O que mais você faz? Você dá desconto de quanto? Um exemplo que eu dei aqui na palestra hoje. Não, vou dar frete grátis para o Brasil inteiro. Seu produto custa R$30. Você vai dar um frete grátis para o Acre, que é do outro lado do país. O frete saiu mais caro do que a venda do produto, você tomou prejuízo. Então, assim, essa parte de mensuração de dados, você não precisa ser o expert dos dados, mas saiba o mínimo. Quanto custa para você fazer uma venda? Cara, a galera vacila muito nisso. Pô, você se mata para trazer o cliente da primeira vez, gasta pra caramba, você faz SEO, você faz Google, você faz Face, você faz tudo. Aí o cara veio, comprou, nunca mais você fala com esse cliente para uma recompra. Aí vai chegar uma Black Friday, você quer vender para o cliente novo. Cara, você tem um histórico de quem comprou com você nos últimos meses. Por que eu não uso esse histórico a meu favor para vender de novo? Aí vende desesperado através do marketplace, come a sua margem lá em cima, porque não preparou, Margem sendo que você tem clientes fiéis. Perdeu dinheiro já. Exatamente, já está pagando para trabalhar, exatamente. Pessoal, estamos chegando no fim aqui, voltando ao nosso tópico, mas assim, olhando para o segundo semestre agora, Dia dos Pais, Dia das Crianças, 7 de setembro, ninguém pode dizer 7 de setembro, mas deve ser uma data legal também, Estados Unidos, os caras ganham dinheiro. Exatamente. Vamos lá, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. O que vocês deixam de dicas para os nossos vendedores, para os nossos aventureiros do e-commerce aqui que estão querendo aprender a vender mais e, quem sabe, fechar no azul ou vender ainda mais esse ano? Boa, acho que, como a gente comentou o tempo inteiro, acho que é bater na tecla do planejamento, de entender. Cara, temos um semestre todo pela frente. Data sazonal não dá para trabalhar na loucura. Em outubro eu vou pintar tudo de preto e vou dar 30% de desconto. Tudo isso precisa ser pensado com antecedência. Quando a gente fala de Black Friday, a intenção original da Black Friday é queimar produtos antigos. Não pegar o meu lançamento, a minha vaca leiteira e queimar a margem ali. Não faz sentido nenhum. Então assim, o que eu falaria agora é planejamento. Cara, senta, olha quais as datas sazonais que fazem sentido para o seu negócio. De repente não é nenhuma dessas, é o dia do cachorro caramelo. E é uma data sazonal que faz sentido para você. Dia do abraço, dia do amigo, dia da sogra, dia do irmão. Tem dia de um monte de coisas e às vezes a gente fica fechado naquela data sazonal que é super comercial. Todo dia é um dia, né? Todo dia é um dia de alguma coisa. Então, cara, senta, planeja o seu próximo semestre e pensa o que você quer com cada data sazonal que você vai trabalhar. Pô, aqui eu quero falar do produto X, aqui eu quero queimar uma coleção antiga de produtos, aqui eu vou aproveitar para fazer uma coisa mais regionalizada para a região que eu moro. Pensa, planeja, para aí você fazer com antecedência e depois conseguir medir os dados daquilo que você fez e entender se deu certo ou se de repente, cara, não deu. Achei que o dia do amigo ia ser um baita dia legal para mim, não funcionou, não vou fazer de novo. Uma dica que eu daria é revisar a experiência digital, entendeu? Faz o caminho do seu cliente, que ele faria. E se você não quiser fazer isso, terceiriza. Faz com que alguém faça algum cliente oculto. Mas é importante para ver, o site está funcionando, o checkout está funcionando, tem algum erro que está dando, né? Pequenas oportunidades, pequenos erros podem fazer muita diferença na conversão. Então, refaça o caminho, né? Tanto assim, isso sempre no presencial, né? Mas muito mais no digital. Isso pode fazer você ganhar milhões, né? A velocidade, o site está é robusto, né? Está preparado para receber, enfim. A velocidade, né, que também. A gente não vê de Black Friday que o cara planeja toda a Black Friday e chega no dia o site cai. Trava tudo, entendeu? Então... E outra, é uma coisa que vai ter muito acesso. Talvez dissemina, né? Dissemina não, pulveriza esse acesso. Pessoal, o papo tá muito bom, mas precisamos encerrar. Carol, muito obrigado. Espero que tenha gostado da sua primeira experiência no podcast. Boa. Diegão já está sempre no palco ali, já deve ter gravado vários, mas muito obrigado, foi muito enriquecedor. Eu acredito também que o pessoal que está escutando ali vão levar várias dicas para poder vender mais, para quem está começando, para quem acho que são dicas valiosíssimas. Muito obrigado. Legal. E foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Expo Econcast aqui em Curitiba e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Gente. Obrigado. Tchau, tchau.